Bem, amigos do YouTube, vamos começando mais um podcast aqui do Hubert Sildeli e eu quero fazer algumas perguntinhas, né? Você gosta de poesia? Você conhece algum poema? O que um poema pode nos ensinar? No nosso primeiro podcast, eu apresentei a diferença entre poema e poesia. Será que poderíamos pensar em pão e poesia? O pão nosso de cada dia e a poesia nossa de cada dia? Procure pensar nos nossos poetas consagrados. Vou destacar alguns: Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski e outros. O que faz um poema? Como saber se um texto é um poema? Sons, rimas, versos, estrofes. O mundo dos poemas é para você. Vamos ler então o poema Tem Tudo a Ver, de Elias José. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Esse poema é constituído de 25 versos distribuídos em 4 estrofes. Repare que em cada estrofe a palavra inicial é a poesia. Por quê? Perceba a reiteração de a poesia tem tudo a ver. Quais são os termos com que a poesia tem a ver? Não é? Na primeira estrofe temos a dor, as alegrias, as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música. Na segunda estrofe, nós temos o sorriso, o diálogo, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. Na terceira estrofe, agora nós temos os pássaros, os peixes e os elementos da natureza. A quarta estrofe faz a síntese, indicando que a poesia tem tudo a ver com tudo. A poesia é viva, dinâmica, e pode falar de pessoas, de animais, de acontecimentos, de tudo. A poesia pode falar de qualquer assunto. Temos que ter em mente que ler um poema, como qualquer texto, não basta identificar letras, sílabas e palavras. É preciso buscar o sentido, compreender, interpretar, relacionar e reter o que for mais relevante. Muitos poetas usam pseudônimo. O pseudônimo é um nome inventado para assinar alguns poemas ou até mesmo livros. Já com heterônimo, isso não ocorre. Nesse caso, o poeta assume outra personalidade, outro modo de compor, outro estilo. O estilo da produção com o nome verdadeiro e aquele com pseudônimo, né, se assemelham. Agora, a obra do heterônimo não se parece com aquela obra assinada pelo próprio poeta. Vejamos o caso dos heterônimos de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Mas depois dessa pequena divagação, vamos falar um pouquinho sobre a contagem de sílabas de um verso. Vamos então ler. Você pode acompanhar o nosso podcast também acompanhar na tela, né? Do seu celular, do seu computador ou do seu televisor. Nós temos aqui um slide, quantas sílabas tem os versos. Aí temos aqui alguns versos de Gregório de Matos. Pequei, Senhor.
Mas não porque em pecado da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho deliquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então repare que a contagem de sílabas vai até a última sílaba tônica do verso. Então, pequei, Senhor, mas não porque pecar. Então, a palavra pecado, a sílaba tônica é K. Então, a contagem vai terminar nessa sílaba tônica, tá? Nesse caso aqui, nesses versos que vocês estão ouvindo e agora lendo, na tela do seu computador, do seu celular ou do seu televisor, você pode acompanhar que nós temos versos de 10 sílabas, chamados versos decassílabos, tá bom? Versos decassílabos. Mas nós temos também outros tipos de versos. Nós temos a redondilha menor, que é de 5 sílabas poéticas, a redondilha maior, que é de 7 sílabas poéticas, o alexandrino, que é um verso com 12 sílabas, e os versos livres, que obedecem a padrões rítmicos variados, né, como vocês podem acompanhar nos poemas modernistas, tá? É importante também nós compreendermos que os poemas se alimentam de outros poemas. Se você observar, por exemplo, as cantigas de amigo, essas cantigas de amigo que contém uma confissão amorosa da mulher, né, embora seja o trovador que tenha escrito essa cantiga, podemos ver esse tipo de cantiga trovadoresca sendo retomado por Chico Buarque de Holanda na letra de música Com Açúcar e Com Afeto, né? Então, repare que existe a possibilidade do diálogo entre os poemas produzidos em diversas épocas. Hoje conversamos mais um pouco sobre a poesia. Espero que tenha gostado. Até o próximo podcast.